Olá, graça e paz, seja bem-vindo da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Queremos nesse momento trazer uma rápida reflexão da palavra de Deus ao seu coração. O texto que nós vamos ler encontra-se no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo 26, que ele nos diz: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vivemos em dias em que temos encontrado muitas dificuldades, cada um nas suas mais diferentes atuações, no trabalho, na família, na igreja, enfim, dias difíceis. Mas não basta só a gente dizer que os dias são difíceis. Faz-se necessário nós estarmos preparados, prontos para enfrentarmos esses dias difíceis. O texto em apreço remete-nos a um contexto histórico onde o profeta estava passando por uma situação, juntamente com seu povo, uma situação adversa, o cativeiro. Mas ele, mesmo a despeito de ter esta dificuldade, ele consegue, inspirado pelo Espírito Santo, dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Por que devemos ter esperança em Deus? Por que devemos depositar toda a nossa esperança somente, apenas em Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é o Deus incomparável. Ele é o único Deus verdadeiro e o Deus incomparável. Esse é o primeiro motivo, a primeira razão pela qual devemos depositar a nossa esperança em Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é criador dos céus, da terra, de todo o universo. Não é? A Bíblia diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele é o Deus único. Na sua palavra ele vai dizer: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele criou, através do poder da sua palavra, todas as coisas, os mundos visíveis e invisíveis. Por isso que devemos depositar a nossa esperança nele. Ele é o ser único, o Deus único e verdadeiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Os homens ao longo da história têm construído e têm constituído para si vários deuses, mas o único Deus em que devemos experimentar, confiar e ter um relacionamento é o Deus que a Bíblia registra, que a Bíblia fala. O profeta Jeremias estava em uma situação deplorável do ponto de vista humano, mas ele pôde expressar com muita alegria, com muita nitidez: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O Deus incomparável, o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Deus que chama os raios e estes se apresentam a ele, está escrito na sua palavra. O Deus que, nos anais da eternidade, já tinha preparado um plano para nós. Um Deus que nos amou primeiro. Um Deus que a Bíblia diz que nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Esse é o Deus incomparável. Por isso devemos depositar toda a nossa esperança neste ser e não mais em outro ser. Por que devemos depositar a esperança em Deus? Em segundo lugar, porque Ele governa a história. Ele está no controle da história humana. Inclusive, Ele está no controle da história da sua vida. Essa é a segunda razão para que tenhamos esperança no Deus da Bíblia.
desde o ser vivo que está no mais ínfimo lugar entre uma rocha, até a ave que cisga o mais alto céu. Deus exerce absoluto controle. Ele está no controle da sua história. Neste momento eu quero que você pense, reflita. Como Ele está no controle da minha história se eu estou enfrentando tamanho problema, uma situação tão difícil, mas Ele, mesmo a despeito disso, Ele está exercendo controle sobre a sua vida. Ele está exercendo controle sobre a sua história. Porque Ele é o Deus que governa sobre a história. Em terceiro lugar, a terceira razão, o terceiro motivo pela qual devemos depositar nossa esperança em Deus, é porque Ele é o Deus atuante nos dramas humanos. A Bíblia mostra a vida do patriarca Jó, que sofreu várias perdas. Perdas de filhos, perda do status social, perda da sua riqueza, perda da sua saúde. Mas Jó continuou depositando a sua esperança em Deus. E por essa razão obteve, no tempo propício, uma resposta por parte desse Deus. E Deus foi tão atuante na situação de Jó que mudou completamente a sua história. E da mesma forma Ele faz com a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para te abençoar. Ele tem prazer de te abençoar. Ainda antes que nós fôssemos gerados, viéssemos a ser gerados, Deus, Ele já tinha um plano especial para nós. Acredite nisso neste momento. Deus tem um plano especial na sua vida. Deus tem poder de mudar a sua história. Deus tem poder de fazer-te feliz em todas as áreas da sua vida. Então, essas são algumas das razões que devemos depositar a nossa esperança em Deus. É Ele que neste exato momento está permitindo que o oxigênio entre no seu cérebro, que as nossas células funcionem bem, que a nossa vida tenha influência. Portanto, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.